Tuano, tudo bem? Já que vocês adoram fazer memes da tia Vanessa, o que vocês acham de uma aula inteira comigo? Com o tec-tec? Hã? Não, não sou tão mal assim, vou desligar. Ó, Manuela, dá uma segurada nessa fábrica de memes aí, hein? Pessoal, hoje vamos de frações equivalentes. Então, livro, página 133. Frações equivalentes. O que são frações equivalentes? É quando uma fração equivale a outra, ou seja, as frações elas representam a mesma parte de um inteiro. Ó, vamos observar aqui, ó. 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Por quê? Percebam uma coisa, olha que interessante. Aqui é alguma coisa que foi dividida em duas partes, mas foi utilizada metade, 1/2, ok? Aqui temos também uma barra que foi dividida em 4 partes. Foram usadas duas partes, também foi usada metade. Para ficar muito mais fácil de entender isso, vocês vão pegar aí uma folha de sulfite. Tia, não tenho folha de sulfite. Pega uma folha de revista, uma folha de caderno, uma folha, ok? Pausa o vídeo, vai lá, pega a folha. E depois volta aqui, que eu vou mostrar para vocês como é fácil entender o que é fração equivalente. É quando uma equivale à outra, certo? Bom, pelas figuras, que são inteiros do mesmo tamanho, percebemos que a fração 1/2 equivale à fração 2/4, ou seja, é a mesma coisa. Portanto, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, ok? 1/2 é igual a 2/4. Lê-se, 1/2 é equivalente a 2/4, ok? Para obter uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número que não seja zero. Mas vamos voltar a fita um pouquinho. Pegou a folha? Então, vem comigo. Ó, tá vendo aqui, ó, uma folha. Nossa, ela ficou branca, mas ela é verde. Deixa eu pegar uma branca para ver se tudo mesma cor. Nossa, a branca ficou rosa. Bom, enfim, é uma folha. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão dobrar essa folha ao meio. Dessa forma, assim, ó. Junta ponta com ponta, dobra ao meio. Certo? Até ficar uma marquinha. Estão percebendo a marquinha? Ó. Essa fração aqui, essa folha, ela foi dividida e ela equivale a 1/2, essa parte aqui, ó. 1/2, 1/2, certo? Foi dividido em duas partes, ok? Então, olha só que interessante. Pegou a folha? Agora, do outro lado, vocês vão virar a folha, vão dobrar a parte escrita para dentro. Fizeram isso? E agora vai dobrar novamente aqui no meio. Junta ponta com ponta. Faz a marquinha. Pode ver que é o mesmo tamanho de folha. Inclusive, a gente está usando a mesma folha. E vai abrir. Viram só? Quantas partes ficaram dobradas agora? A gente pode ver a marquinha, ó. 1, 2, 3, 4. Cada marquinha dessa é 1/4, não é? Então, vamos lá. 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Olha só. Estão vendo? Cada parte é 1/4. É a mesma folha. Foi dividida em 1/2, ó. É equivalente a, no caso, 1/2. Se a gente observar, vamos fazer o seguinte agora.
Pega 1/2 e vamos separar aqui, ó, fazer a marca do 1/2. Vocês conseguem observar? 1/2. E agora, vocês vão virar no 1/4 e vão fazer a marca também. Em cada marca de dobradura, vocês vão passar um risco. Dessa forma, assim, ó. Pode ir pausando o vídeo para fazer. Então, a gente vai observar que, olha que interessante, ó. 1/2 é a mesma coisa do que 2/4. É o mesmo tamanho, ó. Agora, eu vou fazer uma coisa aqui, só para mostrar para vocês, ó. Eu dividi a folha. 1/2 é a mesma coisa que 2/4. Ó, mesmo tamanho do inteiro. Viram só? São frações equivalentes. Ou seja, 2/4, porque tem 1/4 aqui e 1/4 aqui. Então, são 2/4. 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Elas equivalem, ou seja, elas valem a mesma coisa, ok? Entenderam que são equivalentes? Bom, entendendo essa ideia de equivalência, quer dizer, que é a mesma coisa, a gente pode chegar, dar um passinho mais à frente. Para a gente descobrir frações equivalentes, é muito fácil. Para você obter uma fração equivalente, por exemplo, de 1/2, é só você ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou você também pode dividir. Por que multiplicar e dividir? Porque, mais uma vez, vem na matemática o que a gente trabalha desde o comecinho. As contas inversas. Multiplicação é o contrário de divisão, certo? Por exemplo, vou explicar mais, vou utilizar a lousa aqui, ou melhor, eu vou explicar aqui mesmo para vocês, ó. Presta bem atenção no que a tia vai fazer. Ó, vou pegar uma cor forte. Ó, 1/2, vocês estão vendo? É a metade dessa folha inteira. 1/4 é o mesmo tamanho, gente. É a mesma coisa, certo? Então, elas são equivalentes, elas têm o mesmo tamanho. Mesmo que elas tenham sido separadas em partes diferentes, ou seja, o denominador aqui é diferente, ó, mesmo sendo diferentes, o que que acontece? Eles são múltiplos um do outro. 2, o 4 é múltiplo de 2. É como se eu pegasse aqui, por exemplo, e fizesse 1/2 aqui, esse número aqui, ó, vezes 2. Quanto que é 1 vezes 2? 2, certo? Aqui foi feito vezes 2. E embaixo também, se em cima eu multipliquei por 2, embaixo eu vou multiplicar por 2 também. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Aqui eu também fiz vezes 2. Então, elas se tornam frações equivalentes. Se eu quisesse, por exemplo, fazer mais um exemplo aqui, ó, pegar 2/4 e multiplicar por 2, seria o quê? 4/8. Daria para eu desenhar aqui, tá? Mas eu vou fazer isso na lousa para mostrar para vocês o que são frações equivalentes. Então, vem comigo agora para a lousa que eu vou mostrar para vocês. Então, presta atenção aqui com a tia para vocês entenderem o que é fração equivalente. A tia desenhou aqui, ó, a fração 1/2, tá? Então, eu vou utilizar o quê? 1/2. Lembrando que as frações, elas estão representando uma folha de sulfite. Essa folha que nós cortamos no meio. 1/2, eu utilizei metade da folha, certo? Se eu pegar o meio e multiplicar, fazer vezes 2 e vezes 2, eu vou chegar a 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que 1/2 vezes 2, né?
Dá 2/4. É uma fração equivalente, quer dizer a mesma coisa. Por quê? Se eu pintar aqui, ó, 2/4, eu também não estou usando metade, não é metade da folha, do mesmo jeito? Olha só, aqui é 1/2, aqui é 2/4. Se eu pegar esse 2/4 e continuar a fazer vezes 2, vai dar quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que 4/8 também é equivalente, ó, porque eu vou pintar daí 4 partes. 1, 2, 3, 4. Entenderam? Olha que legal, eu usei metade da folha também. Então, na verdade, frações equivalentes são o quê? As frações que equivalem ao o mesmo tamanho, tá? É que aqui eu dividi em 2 partes, mas eu usei metade. Aqui eu dividi em 4 partes, mas como eu usei 2, eu também usei metade. Nesse aqui eu dividi em 8 partes, mas como eu usei 4, eu também usei metade. Então, isso são frações equivalentes. Como eu posso utilizar esse exemplo fazendo a multiplicação? Eu também posso explicar frações equivalentes fazendo divisão. Então, vamos para um exemplo de fração equivalente. Nossa, agora eu estou olhando aqui, esse está bem maior, né? Mas faz de conta que está tudo igual, né, gente? Só para explicar. Frações equivalentes usando a divisão, que nada mais é do que a operação inversa da multiplicação. Lembrando, gente, um detalhe muito importante, que se você multiplicar pelo número 2, por exemplo, como no exemplo anterior, tem que multiplicar o numerador da fração por 2 e o denominador também, ok? Divisão é a mesma coisa. Se você dividir por um número, o numerador, tem que ser divisível o denominador pelo mesmo número. Então, aí, pessoal, entram os múltiplos e as regras de divisibilidade, né? Como eu sempre digo, a matemática é uma escadinha, por isso que nós vamos aprendendo os conteúdos para chegar aqui, nós estarmos bem dominando os múltiplos e divisores, né? Que nós tanto estudamos. Então, olha um exemplo de fração equivalente utilizando a divisão, ou seja, duas frações diferentes que vão equivaler à mesma parte do inteiro, mesmo que elas tenham sido divididas em partes diferentes. Tia, não estou entendendo. Olha que fácil, pessoal. Por exemplo, essa fração aqui, ela vai ser 3 nonos, certo? 3 nonos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dividido em 9. Vamos utilizar o 3 pedaços, que é o numerador e que indica quantas partes do inteiro nós vamos utilizar. Certo? 3 nonos. Eu dividi aqui, então, 3 nonos. Ok? Até aí, tudo bem? Bom, agora eu quero transformar essa fração a uma fração equivalente a 3 nonos. Mas eu vou usar a divisão. Então, eu tenho que pensar nas regras de divisibilidade. Qual número que será divisível? Tanto o 3 quanto o 9. E aí? Tem que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo divisor. E aí? 3 e 9. Muito fácil, né, pessoal? Divisível por 2? Não. Divisível por 3? O 3 é? Sim. O 9 é? Sim. Então, vamos dividir por 3. É só fazer a divisão. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, a fração equivalente a 9 terços, 1 terço. Então, aqui nós vamos pintar o quê?
apenas uma parte. Olha que interessante, pessoal. Só para vocês entenderem. Mesmo eu utilizando apenas uma parte, essa parte tem o mesmo tamanho que essas três partes desse aqui. É a mesma barra de chocolate. Vamos sempre usar o exemplo da barra de chocolate, que é uma delícia. Então, por exemplo, a Lara comeu 3/9 da barra de chocolate dela, certo? E a Júlia, ela comeu 1/3 da barra. Quem comeu mais? As duas comeram a mesma quantidade. Por quê? Porque 3/9 e 1/3 são frações equivalentes. Ou seja, elas valem a mesma parte do inteiro. Tanto a Lara comeu a mesma parte, quanto a Júlia. Não se esqueçam, para vocês acharem as frações equivalentes, a regra é muito simples. Ou você multiplica o número de cima e de baixo pelo mesmo número, ou você divide o número de cima e de baixo pelo mesmo número. Ou seja, numerador e denominador dividido pelo mesmo número, ou como no exemplo que eu dei antes, numerador e denominador multiplicado pelo mesmo número. Ou seja, são frações equivalentes, que elas valem a mesma coisa. Agora sim ficou fácil de entender essa parte aqui, ó. Para obter, ou seja, para ter equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador, que é o número que fica de cima da fração, e o denominador de uma fração por o mesmo número, que não seja zero, né, pessoal? Ou divide ou multiplica. Por exemplo, olha só que fácil aqui, pessoal. É fácil. Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, está usando a multiplicação. Então, 4/5, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei. Se eu multipliquei por 2 o numerador, eu vou ter que multiplicar por 2 o denominador também. Lembra que essa é a regra. Então, 4/5 é equivalente a 8/10. Por quê? Porque 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é 10. Então, 4/5 e 8/10 são frações equivalentes. Se vocês desenharem aqui 4/5 e 8/10 usando o mesmo tamanho de barra de chocolate, vocês vão ver que é a mesma coisa. É o mesmo desenho que a tia Vanessa fez na lousa, usando o mesmo tamanho. No outro exemplo, está usando uma divisão. 6/12 dividido por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. Então, aí a gente sabe que 6/12 e 2/4 são frações equivalentes. Então, para vocês saberem se uma fração é equivalente a outra, ou vocês vão tentar a multiplicação, ou vocês vão tentar a divisão. Tia, mas quando eu vou saber quando usar a multiplicação e divisão? Gente, é muito fácil. Primeiro, por exemplo, aqui, ó. 4, se eu quero saber se 4/5 é equivalente a 8/10. Gente, a segunda fração é maior, certo? Então, não tem como eu usar divisão aqui. Não tem como eu dividir o 4 por nenhum número e dar 8. Então, eu já sei que eu vou tentar pela multiplicação. Quando aumenta, né? Porque a multiplicação, ela multiplica, ela aumenta. Aqui no segundo exemplo, é 6/12 e a segunda fração é 2/4. O numerador, ele diminui, o denominador também. Então, para diminuir, divide-se, né? Então, a gente sabe se vai usar multiplicação quando aumenta e divisão quando diminui. É fácil.
Bom, atividade número 1. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada inteiro a seguir. Pinte as partes do segundo inteiro de forma que fique equivalente ao primeiro. E escreva a fração equivalente do segundo inteiro em cada item. Então, ó, tia, não entendi nada. Entendeu? Claro que é. Ó, vem comigo, vamos fazer essa juntos. Que fração é essa, pessoal? Essa fração é 2/4, certo? 2/4. Então, vamos lá. Vamos lá, eu com a minha letra linda, maravilhosa. 2/4. Se eu sei, olhando aqui, presta atenção, que essa fração ela é maior no quê? No quesito de mais partes foram divididas. Ela não é maior, uma fração não é maior que a outra. O que eu quis dizer maior é a parte que foi dividida. Ela foi dividida em mais partes, tá? Quando a tia usou o termo maior, eu quis dizer que ela é dividida em mais partes. Não, ela não é maior, ela tem o mesmo tamanho. Vocês podem ver que é o mesmo quadrado aqui e o mesmo aqui. Porém, esse quadrado foi dividido em mais partes. O denominador é maior. Quantas partes foi dividido esse quadrado? 4 aqui e 4. 4 vezes 4 dá quanto? 16. Então, a gente já sabe que o denominador dessa fração ele é 16. Não é mesmo? Para essa fração ela ficar do tamanho da primeira fração, quantos quadrados eu terei que colorir? Pensa bem, ó. 4 vezes quanto dá 16? Se a gente for fazer a multiplicação. 4 vezes 4 dá 16. Muito bem. Se eu fiz vezes 4 embaixo, em cima eu também faço vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. Então, eu vou colorir 8 quadradinhos. Olha só, se eu não colori a mesma coisa, se não ficou equivalente às frações. Vocês estão vendo como a matemática ela é maravilhosa? Quando você entende, fica muito fácil. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 4 vezes 4 aqui em cima e vezes 4 lá embaixo, que eu já fiz. Certo? Então, nós achamos duas frações equivalentes. Aqui, na B, é a mesma coisa, pessoal. Na B, vocês vão aqui observar, ó, 3/9 e 1/3, né? Nossa, falei a resposta, tá vendo? É tão fácil que eu falei sem querer a resposta, gente. Até dei o exemplo. E a C é a mesma coisa. Observa a fração C, observa, coloca aqui qual é a fração C e tenta achar a fração equivalente. Olha só, dica. Se aqui foi dividido em 5 partes, essa aqui foi dividida em quantas? Descobre quantas partes, aí você vai saber se você vai ter que multiplicar ou dividir. É fácil, fácil, mole, mole. Lembra que as frações têm que ficar com a mesma parte colorida. Exercício 2. Vocês vão completar os esquemas para obter as frações equivalentes. Tá tão fácil esse que o livro já até colocou quantas vezes vocês têm que multiplicar. Então, aqui, ó, se é multiplicado por 3 em cima, multiplica por 3 embaixo. 4 vezes 3, tanto. 9 vezes 3, tanto. Na B é a mesma coisa. 91 dividido por 7 vai dar tanto. 119 dividido por 7 vai dar tanto. C, 5 vezes 11, tanto. 6 vezes 11, tanto. Vocês vão achar aí frações equivalentes, ok, pessoal? É muito, muito fácil, ok? Então, é isso. Para a nossa próxima aula, frações equivalentes. Espero que vocês tenham entendido. E para o Zoom amanhã,
Venho com todas as dúvidas que eu estou aqui para servi-los. Um beijo e um beijo, que eu não tô afim de queijo hoje.